Temos connosco irmãos da Igreja da Graça. Temos connosco irmãos de Tremês. Temos connosco pessoas que vieram, aliás, das Beiras e tudo. Temos o pastor Zé Lopes connosco, também nos deixa contentes. Não quero começar a continuar a descrever, depois posso esquecer-me de alguém. Mas é bom estarmos juntos. Sabemos que quinta-feira à noite é sempre desafiador. Ainda por cima começou a chover ali forte à volta das 7 e o trânsito ficou difícil, mas obrigado por estarem aqui. O pastor Tiago veio de propósito só para dizer estas coisas, dos Estados Unidos só para aqui, só para isto. Portanto, vocês são especiais. Esta igreja não costuma dizer isto muitas vezes, vocês são especiais. Mas são mesmo especiais. E nós estamos gratos por causa disso. Por isso eu também queria agradecer a Deus, queria que pudéssemos orar e também que Deus ainda pudesse acompanhar o Tiago durante mais uma hora. O nosso compromisso é fazermos a mesma coisa que fizemos na primeira. Portanto, temos aqui 45 onde o Tiago fala, 45 minutos onde o Tiago fala, temos 5 minutos para colocar as nossas perguntas e às 10 horas estarmos então prontos para partir. Não se esqueçam que amanhã voltaremos a ter o mesmo plano. Acho que vale a pena, é uma formação intensa, mas acho que vale a pena e por isso estamos gratos a Deus pela vida do Tiago. Vou pedir ao Filipe, ora para que Deus esteja connosco durante esta hora também. Só antes de passar ao Tiago, não é assim tão difícil. Há irmãos da primeira Igreja Batista, da Igreja Batista de Queluz, e acho que não falho nenhuma. Portanto, obrigado, sejam bem-vindos. Ligado? Tá? Ok. Vamos então passar a alguns exemplos práticos para tentarmos então dar base bíblica e prática a algumas coisas que nós já afirmamos, tendo começado por afirmar as coisas mais importantes. Vamos agora então entrar numa área e num momento mais prático, mas quero que comecem então com esta imagem na nossa mente de Filipenses 2:7, de que o Deus Filho aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ok? Pensem, isto vale a pena pensar e meditar vez após vez. É um escândalo. Nós temos o próprio Deus que se torna como um de nós para a nossa própria salvação. Ok? Temos que pensar nisto vez após vez. Pensem até naquilo que Deus é e no facto de que Ele não tem qualquer limitação, de que Ele é perfeito, de que Ele não muda, de que Ele não tem variação. E é inerente ao ser humano, ao sermos humanos, de que essas coisas existem. Existe fraqueza, existe limitação, existe variação. E existe mesmo o facto de Jesus, sendo perfeito, andou num mundo corrompido e pecaminoso. Isso é algo que nós temos que lembrar vez após vez. Que humilhação e ao mesmo tempo que maravilha, que amor e que salvação. Temos de pensar nisto, porque se não acreditarmos que Jesus foi verdadeiramente humano, a humilhação também não foi tão grande. E se a humilhação não foi tão grande, a maravilha também não será tão grande. Ok? Vamos lembrar um texto que eu disse que voltaríamos a ele. Convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus,
para expiar os pecados do povo. Ok, em que é que Jesus foi semelhante a nós? Em que é que Jesus foi como nós? Vamos começar por algo que talvez lemos e nem sequer pensamos. Porque os Evangelhos relatam o nascimento de Jesus como um evento natural. O nascimento de Jesus não foi um evento sobrenatural. Veremos a concepção que foi, mas o nascimento não foi. Lemos aquilo que leríamos a qualquer outro bebê. Ele deu à luz o seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura porque não havia lugar para eles na estalagem. Não existe nenhuma afirmação em nenhum evangelho que Jesus nasceu de forma sobrenatural. Ele era um bebê humano e foi um bebê com todas as fragilidades do que significa ser bebê. Pensemos, e obviamente não estava nos planos de Deus, óbvio, mas de que na providência divina alguém teve que o alimentar, ele teve que ser alimentado, senão o corpo morria. Ok? Parte das limitações do que é ser humano. É um bebê, estava exposto, como qualquer outro bebê. Não sabia falar. Chorava, como qualquer outro bebê. Não sabia andar, como qualquer outro bebê. Não pensava como um adulto pensa, como qualquer outro bebê. Como Lutero disse, ele tinha olhos, ouvidos, boca, nariz, peito, estômago, mãos e pés, tal como tu e eu temos. A sua mãe amamentou-o tal como qualquer outra criança é amamentada. Ok? E esta é uma imagem tão extraordinária, porque é de humilhação. Imaginem, Deus que se tem que tornar bebê, um ser humano, e a imagem da amamentação, de completa fragilidade e dependência. É o bebê Jesus. Ao mesmo tempo, a grande maravilha, que é aquele bebê que é o nosso Salvador. Pensem nisto. Como bebê, como criança, isto é claro nas Escrituras, Jesus cresceu como qualquer outra criança. Os Evangelhos não apontam nenhum crescimento sobrenatural. Lemos em Lucas 2,40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ou ainda, Lucas 2,52. E Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Vamos lá pensar nisto um pouquinho. A Bíblia afirma 2 vezes que Jesus crescia. Ok? Se Jesus crescia era porque ganhava uma estatura que não tinha antes. O Jesus homem, adulto, tinha uma estatura diferente do que tinha enquanto era bebê. Temos dúvidas em relação a isso? Ele cresceu em altura. Desenvolveu-se nos seus braços, nas suas pernas, os seus músculos desenvolveram-se, ganhou a capacidade de andar, ganhou a capacidade de fazer gestos que não era capaz de fazer quando era bebê. Sabem, esta é uma coisa, eu pergunto às vezes aos meus filhos, e deixem-me dizer-vos, as crianças, para eles é muito mais fácil entender isto. Eu pergunto-lhes assim, se Jesus estivesse a jogar futebol americano, Jesus falhava passes ou acertava sempre os passes? Mas percebem? É esta a ideia. Se Jesus estivesse a correr com o Usain Bolt, ganhava? Mas isto pode parecer, devemos fazê-lo com respeito, mas porquê é que este tipo de perguntas são importantes? É porque se nós achamos que, por exemplo, o corpo de Jesus era sobre-humano, então ele não pode compreender o que é o sofrimento humano, físico. Porque ele tinha uma capacidade sobrenatural para o levar. E aí, se ele não foi semelhante a nós, não pode ser misericordioso connosco, nem pode compreender. Portanto, temos a afirmação que Jesus crescia em estatura. Significa que ele ganhou uma estatura que não tinha antes. Ok? Isto é claro. Negar isto é negar estas mesmas passagens.
Se Jesus crescia em sabedoria, agora já começa a ser mais difícil, não é? Se Jesus crescia em sabedoria, era porque ganhava uma sabedoria que não tinha antes. Reparem, uma menor sabedoria não significa que era imperfeito ou que tinha pecado. Mas que Jesus, é o texto bíblico que o diz, crescia em quê? Só em estatura? Que crescia em sabedoria. Crescia intelectualmente. Na capacidade que tinha em compreender coisas. Diz o texto também que se fortalecia em espírito. Agora ainda avançamos um pouquinho mais. Porque se o texto diz que ele ganhava força em espírito, é porque também cresceu espiritualmente. Ele era um ser humano. Ele cresceu. Ele cresceu como um ser humano. E diz ainda mais, que Jesus crescia em graça. Que Jesus cresceu em graça, não só perante os homens, mas perante Deus. Agora vejam só o que nós estamos a afirmar aqui. Jesus cresceu em estatura, em sabedoria, em força no espírito e em graça. Agora o que eu quero que vocês entendam é que ao mesmo tempo que estas afirmações são feitas em relação a Jesus, foram feitas idênticas, por exemplo, em relação a Samuel. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Jesus era um ser humano. E Jesus cresceu. A outra questão importante, será que Jesus tinha alguma coisa que, se o víssemos, o distinguia enquanto Deus? Parece claro que na Escritura não. Aliás, essa foi a grande admiração das pessoas que o conheciam. Porque quando chegamos ao Evangelho de Mateus, lemos assim: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam. Eles estavam maravilhados, eles estavam admirados. Alguma coisa que eu não estava à espera está a acontecer. De onde veio a esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? O que é que eles estão a dizer? Este não é o Jesus, o filho de José? Este não é aquele que nós víamos correr e brincar como os outros miúdos? E não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Ou seja, eles de facto reconheceram que alguma coisa distinguia Jesus, mas que ao mesmo tempo, enquanto o viram crescer, não entenderam imediatamente, entenderam depois pelo seu ensino e pelos seus milagres, que Jesus era mais do que eles estavam à espera. Porquê? Porque imediatamente eles não reconheciam isso. Estavam a reconhecer por evidência de algo mais que veio. Questões que nós devemos saber e que devem ser básicas para nós. Jesus teve fome e teve sede. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Jesus tinha limitações? Jesus sentia necessidades. A necessidade de comer, a necessidade de beber, a necessidade de dormir. A necessidade. Isso é uma limitação. É uma fraqueza. Jesus teve sede no tempo da sua crucificação. Naqueles dias, diz bem no início do seu ministério enquanto adulto, naqueles dias não comeu alguma coisa e, terminados eles, o que é que acontece a um ser humano quando não come? Teve fome, não é? Jesus teve mesmo fome ou mais ou menos? Teve fome, o corpo dele precisava de ser alimentado. Se Jesus não comesse, morria. Mateus 4,
2. Mais uma vez, tendo jejuado, isto num outro evangelho, 40 dias e 40 noites. Se um ser humano não comer durante 40 dias, que é normalmente tido como quase o limite daquilo que um ser humano pode aguentar, quando não se come, tem-se o quê? Tem-se fome. E Jesus era o homem, Jesus era um ser humano. Teve fome. Jesus ficou cansado ou podia correr a maratona e fazia 2 seguidas e podia correr a vida toda? Não. Podemos ler em João 4,6, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase à hora sexta. Porque é que eu me sento depois de estar cansado? Porque tenho de quê? Porque tenho de descansar. Porque sinto a franqueza do meu corpo. O meu corpo está a ceder. E era meio-dia. Portanto, era hora de calor. Jesus estava a sentir o calor do sol. Estava a ser pesado e ele descansou. E o corpo de Jesus, e isto, obviamente, se nós pensarmos um pouco, é básico, mas precisamos de lembrar disto. O corpo de Jesus era limitado. Tinha as suas limitações. E quando o iam levando, quando Jesus estava em direção, quando estava a levar as suas cruzes, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que ele levasse após Jesus. Sabem, é que Jesus foi chicoteado e foi castigado e o corpo cedeu. E era normal, ele perdeu sangue. E ao perder sangue, o corpo já não tinha força para levar a cruz. E alguém teve que levar a cruz. E, obviamente, todos nós sabemos. Mas será que nós já pensámos nisto? Que o corpo de Jesus era limitado ao ponto da morte. E, havendo dito isso, expirou. O corpo de Jesus era mortal. Jesus morreu. Jesus tinha que alimentar o seu corpo, tinha que cuidar do seu corpo como qualquer um de nós. E, portanto, quando foi castigado e chicoteado e maltratado e crucificado, cedeu, morreu. Agora imaginem enquanto ser humano. Mais ainda, como vamos ver à frente, um ser humano que nunca pecou. Perfeito, imaculado. A humilhação e o escândalo. Porque ele tornou-se como nós e sentiu as fraquezas que nós sentimos no nosso dia a dia. Jesus, obviamente, sentiu emoções. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito. Isso foi quando Lázaro faleceu. E perturbou-se. Jesus estava perturbado. Houve variação na sua emoção. Houve variação no seu ser, enquanto ser humano. Ele comoveu-se. Foi alguma coisa que o incomodou. Porquê? Porque Jesus sentiu como nós. Como quando perdemos um ente querido. Ou um amigo íntimo. Jesus sentiu isso. E por isso diz que Jesus chorou. Jesus diz em João 12, quando está prestes a ser preso: agora a minha alma está perturbada. Nunca, jamais pensem no sacrifício de Jesus no vosso lugar com uma imagem estoica, na qual Jesus, impávido e sereno, seguiu à cruz e deixou-se crucificar. Perdoem-me dizer isto dessa forma, mas treta. Se acreditam nisso, deitem imediatamente para o lixo. Porque Jesus perturbou-se. Jesus sabia o que vinha a seguir e estava altamente perturbado e angustiado. A ponto de dizer, tendo dito isto, turbou-se em espírito. Dor,
Jesus experimentou o sofrimento humano enquanto ser humano. A definição que Isaías dá para Jesus é esta: homem de dores, experimentado nos trabalhos. Alguém a quem olhamos e alguém que está completamente desfigurado por sofrimento. E não estamos apenas a falar da sua crucificação. Estamos a falar de todo o seu crescimento que culminou em crucificação. Pensem que Jesus era perfeito. O seu tempo enquanto homem nesta terra e durante o seu ministério foi um tempo de sofrimento. Porque sendo ele santo e perfeito, teve que lidar todos os dias com o pecado e com as suas consequências no meio da fraqueza humana. No meio de limitações humanas. Sofrimento. Foi Ele que tomou sobre si as nossas enfermidades. Agora digam, Jesus tomou as nossas enfermidades? Ele pode, nós não. Não vamos nunca afirmar isto. Porque sempre que isso vem à nossa cabeça, nós estamos a minimizar o sofrimento que Jesus teve por nós. Porque de certa forma estamos a dizer, sim, Ele era humano, mas... Lembrem-se desta passagem. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, isto apresenta sofrimento ou não? Isto apresenta profunda dificuldade e angústia ou não? Ou Jesus foi um estoico? Com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Jesus precisou de ser confortado. Ou Jesus era um estoico? Jesus era muito forte, ele não precisava de ajuda nenhuma. Jesus precisou de ser confortado? Jesus, por exemplo, pediu ajuda aos seus discípulos para virem com ele e orarem com ele? Acham que Jesus foi indiferente para ele ter ido orar e depois voltar e eles estarem a dormir? Ou Jesus sofreu esse abandono e precisava de apoio naquela altura? Jesus precisava de apoio? Nós precisamos de afirmar que sim. Vejam. Mateus 4:11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Ele foi servido por anjos. Se Jesus, na sua condição humana, se não houvesse distinção entre a sua natureza humana e a sua natureza divina, ele não precisava de ser servido. Mas ele precisou de ser servido. E mais ainda, no momento mais difícil, ele também precisou de ser servido. E precisou de ser confortado. Se a natureza humana e divina de Jesus estivessem fundido, Jesus não precisava de conforto. Porque Deus não precisa de ser confortado. Antes de ser preso, diz que lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Jesus precisou de ser confortado. Vocês imaginam isso? Vocês imaginam o sofrimento e a angústia de um homem que, sendo perfeito, está prestes a dar a sua vida em favor de outros. E na sua angústia precisa de um anjo que o possa confortar, que lhe possa renovar as forças para aquilo que ele vai ter de fazer. Percebem porque é importante a humanidade de Jesus? Porque se nós não entendermos estas coisas, nós não vamos dar o devido valor. Nós não vamos compreender a profundidade daquilo que Jesus fez por nós. Nem vamos depois levar a sério quando Hebreus diz que Ele se pode compadecer de nós. Mas se Jesus sofreu assim, então nós podemos ir ter com Ele quando estamos a sofrer. Porque então Ele já pode compreender. E isso deixarei essa análise maior depois para a pregação de domingo, porque iremos a Hebreus capítulo 4. Jesus fez perguntas. Jesus não sabia todas as coisas. E disse, Jesus sabia que Lázaro tinha morrido, certo?
Mas vejam lá que não sabiam onde Lázaro estava. E perguntou. E disse, onde o pusestes? Disse-lhe, Senhor, vem e vê. E Jesus fez o quê? Seguiu. Jesus próprio disse, o texto que foi citado há pouco, que não sabia todas as coisas. E basta não saber uma coisa para não ser omnisciente. Basta não saber uma coisa, certo? E se abrimos a hipótese, obviamente, que se não se é omnisciente, depois podemos entrar mais facilmente nas outras. Mas Jesus disse, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Vejam o que diz Hebreus 5:8. Ainda que era filho, na sua condição humana, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Atenção, o texto não está a dizer que Jesus era insubmisso. O texto não está a dizer que Jesus era desobediente e precisava de aprender a ser obediente. Entendem? Mas o que é que o texto está a dizer? Que se Jesus não fosse ensinado, ele tinha que ser ensinado, ele tinha que saber, tinha que lhe ser revelado o que ele tinha que fazer. Se os pais não lhe dissessem, não podes fazer isto, há muitas coisas que são questões sociais. E diz o texto bíblico, que ele era submisso aos seus pais. Ele obedecia aos seus pais. Ele aprendeu a ser obediente por aquilo que sofreu. Não porque era desobediente, mas porque à medida que foi crescendo em estatura, em sabedoria, em força no espírito, em graça, foi cada vez mais obediente a cada passo, a cada tentação, a cada dificuldade, a cada momento de sofrimento. E ele foi obediente, ele foi obediente, ele foi obediente, ele foi obediente, até ao ponto que se ofereceu completamente. Bem, há aqui um progresso de santificação. Não porque ele precisava, não porque ele era pecaminoso, mas porque ele se foi entregando mais e mais, porque santificação significa devoção, significa estar separado. Mais e mais e mais e mais até à entrega completa por nós. Finalmente, espero que consigam afirmar estas coisas. É necessário afirmar que Jesus ressuscitou enquanto homem. Jesus ressuscitou enquanto homem? Enquanto ser humano? Claramente. Jesus não ressuscitou enquanto espírito. Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, porque sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Porque um espírito... Jesus era espírito? Enquanto na sua natureza humana? Jesus está a afirmar que não era. Porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Jesus tinha carne e ossos quando ressuscitou? Sim. Jesus ressuscitou enquanto homem. Mas, um pouco mais à frente, 2 versículos à frente, e não o querendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então, eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e favo de mel, e ele tomou e comeu diante deles. Jesus comeu a seguir a ter ressuscitado enquanto ser humano? Ou foi só uma peça de teatro para tentar convencê-los que ele tinha ressuscitado? Jesus ressuscitou, com carne e com ossos, não enquanto espírito. Afirmações do próprio Jesus. E por causa da sua dúvida, qual foi a prova da sua humanidade? Jesus comeu com eles, à sua vista. E depois, uns versículos mais à frente, e aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Jesus foi elevado no seu corpo?
Eles estavam a ver um fantasma a elevar-se ou estavam a ver o corpo de Jesus a elevar-se? O próprio Jesus com quem eles tinham estado durante 3 anos. Atos 1:11. Varões galileus. Lembram-se? Jesus ascendeu aos céus, eles ficaram a olhar para os céus. Diz que 2 varões vestidos de branco apareceram e disseram o quê? Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, era o Jesus que eles conheciam? É esse Jesus, o Jesus com quem vocês estiveram, o Jesus que ressuscitou, o Jesus que esteve com vocês durante 40 dias, depois da ressurreição, que apareceu a vocês várias vezes, o Jesus que vocês viram comer, o Jesus que vocês tocaram nas suas feridas, o Jesus que tinha carne e osso, esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como foi para o céu, como para o céu o vistes ir. Da mesma maneira, nós vamos ver Jesus, o homem, a voltar. Jesus é o Filho do homem eternamente. Vamos a Apocalipse. Um semelhante ao Filho do homem. O mesmo que Daniel falou. O mesmo daquele Jesus, o mesmo de que Jesus disse que era, o Filho do homem. É o mesmo que veremos no céu. É o mesmo que está entronizado neste momento. Agora pensem nisto. Crucial, central para a nossa fé e para a nossa esperança. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Quem é este Salvador, segundo o texto? O Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso Salvador. Mas vejam o que afirma agora. É por isso que é tão importante afirmar que Jesus é homem e continua a ser homem. Porque senão, o que é que diz este texto? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Jesus tem um corpo glorioso? Nós vamos ter um corpo semelhante ao seu corpo glorioso? Agora, fazendo a pergunta de uma outra forma. Se Jesus não tem um corpo glorioso, que corpo é que nós vamos ter? Semelhante a quê? Semelhante a um corpo que não existe? Ou semelhante ao seu corpo glorioso? Ou pensamos nós que vamos ser como meio anjos, vamos andar a flutuar? É isso? Não, os nossos corpos vão ressuscitar. Essa é a nossa esperança. De uma forma perfeita. Neste momento, Jesus tem um corpo glorioso. Um corpo que nós ainda não temos. E que esperamos ter. Queremos e desejamos e esperamos e confiamos que quando este nosso corpo morrer, quando Jesus voltar, o nosso corpo vai ser ressuscitado à semelhança da sua ressurreição. Como Ele foi ressuscitado, nós também seremos. A semelhança do seu corpo glorioso vai ser o nosso corpo glorioso, semelhante ao dele. Agora deixem-me dar uma nota final que vai ser importante um pouco mais à frente. Algo que já afirmei, deixem-me afirmar e dar um exemplo curto, que é por isso que a Igreja sempre teve necessidade de, ao afirmar que o Filho é verdadeiramente e totalmente homem e Deus, que a forma como a Igreja passou a afirmar, especialmente por heresias que vamos ver amanhã, foi de fazer a distinção entre duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Porquê? Porque se não houver essa distinção, se houver uma fusão, nós não vamos compreender os Evangelhos. Não vamos entender a mensagem bíblica. Por exemplo, Jesus foi tentado na sua natureza humana? Foi ou não? Precisamos de dizer que sim. Que Jesus sentiu a tentação. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia afirma que Deus não é tentado. É ou não é verdade? Diz-nos assim, ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Jesus foi tentado? Na sua natureza humana foi. Porque na sua natureza divina ele não pode ser tentado.
Porque Jesus na sua natureza divina é perfeito. Jesus na sua natureza divina não tem necessidades, não tem variação nem sombra de mudança. Não tem as fraquezas e as limitações humanas, não pode ser tentado. Mas na sua natureza humana, Jesus foi tentado. Porque na sua natureza humana, Jesus tinha fraquezas e tinha limitações. E, portanto, a Igreja sempre afirmou esta distinção de uma pessoa com duas naturezas, mas que não estão fundidas. E é aí que entra o mistério. Que é, como é que isso é possível? Não sei. Jesus é o único. Jesus não é como nós. E, portanto, finalmente pensem nesta questão que é extremamente importante. De que Jesus foi tentado. Porque isto tem a ver com... Agora entramos e vamos entrar só fazer duas afirmações em relação àquilo que Jesus era e na sua natureza humana e que nós não somos. Porque há duas coisas que Jesus foi e que nós não somos. Há duas características que distinguiam Jesus de todos os outros seres humanos, mas que não colocam em causa a sua humanidade. E é o que nós vamos ver. Mas precisamos de lembrar isto, que Jesus, cheio do Espírito Santo, isto é uma questão importante. Jesus precisava de ser cheio do Espírito Santo? A promessa no Antigo Testamento é que o Messias ia ser cheio do Espírito Santo? Se a natureza divina e humana de Jesus estavam fundidas, Jesus não precisa do Espírito Santo. Ele é Deus em si mesmo. Mas na sua natureza humana ele precisava de ser guiado pelo Espírito Santo. Como nós. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo? Sim, foi. Jesus foi, diz o texto, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi o Espírito que levou Jesus. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E depois em Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ok? E o original é importante aqui, porque eu julgo que poderia ser traduzido de uma outra forma. Porque é extremamente importante a forma como o texto afirma, o original afirma, a maneira como Jesus foi tentado. Diz-nos duas coisas. Diz-nos que foi tentado em todas as coisas e de forma semelhante. Porquê é que é importante traduzir de forma mais literal e fazer esta distinção? Porque diz-nos que Jesus foi tentado de forma abrangente. Que ninguém pode dizer que Jesus não sabe o que é algum tipo de tentação. Ele foi tentado em todas as coisas. E depois diz-nos que foi tentado de forma semelhante. Ou seja, que foi semelhante à maneira como nós somos tentados. Jesus sabe o que é ser tentado. Jesus sabe o que é sentir a pressão e a tentação do pecado. E essa atração na sua fraqueza humana. Mas diz-nos também que ele nunca pecou. E é aí que nós, por um lado, afirmamos que tentação implica tensão. Certo? Não existe tentação se não existir essa tensão. Portanto, tentação implica que Jesus sentiu. Que não foi só para estar registado. Que não foi, mais uma vez, não foi uma peça de teatro. Aconteceu mesmo e com dificuldade. E Jesus resistiu. Se resistiu é porque havia uma força. Agora, vamos só fazer a afirmação antes das perguntas. Em que é que Jesus foi diferente de nós? Em duas coisas. E essas duas coisas não colocam minimamente em causa a sua verdadeira humanidade. É que Jesus teve uma concepção virginal. Não teve um nascimento virginal, teve uma concepção virginal. Teve uma concepção sobrenatural. Historicamente diz-se que Jesus foi concebido do Espírito Santo ex Maria. Ok? Que Jesus teve realmente uma mãe, a Mãe Maria, mas concebido pelo Espírito Santo. Agora pensem desta forma. Jesus era menos ser humano pela sua concepção virginal? Temos que dizer que não. Simplesmente por isto. Adão era menos ser humano que nós? Adão foi
foi concebido da mesma maneira que nós? Então significa que essa concepção que é natural hoje, não foi natural em Adão, não foi em Eva e não foi em Jesus. No entanto, eles foram seres humanos como nós. Ou seja, a concepção virginal de Jesus não significa que ele foi menos humano. Não, mas protegeu de uma coisa importante, do pecado. Porque Jesus não teve uma natureza humana pecaminosa. E essa é a segunda coisa que Jesus não foi como nós. Agora, o facto de não ter pecado faz de Jesus menos humano? Menos ser humano? Pensem, Adão e Eva antes de pecarem, eram seres humanos? Como nós? Eles eram seres humanos. Seres humanos ainda não numa condição caída. Ou seja, as duas coisas em que Jesus não foi como nós, não colocam em causa em nada o facto de que Jesus foi tão humano como nós. Mas essas duas coisas fazem de Jesus algo distinto. Ele é o Filho unigênito, ele é o Filho único. Ele é um filho que não é comparado com os outros, porque ele é também o primogênito. E primogênito não significa necessariamente primeiro a ser criado. Significa o primeiro de entre muitos. O que exerce a autoridade, o que tem a autoridade, o que recebe a herança. E Jesus foi um ser humano como nós. E amanhã aquilo que é o meu desejo fazer é que vamos olhar para a história e vamos ver como, de várias formas, de várias maneiras, esta humanidade de Jesus foi atacada em várias coisas que já vimos hoje. Vamos ver como os credos da Igreja vieram afirmar o que as Escrituras e os apóstolos tinham ensinado. E vamos tentar perceber o que é que estava em causa. Porquê é que eles afirmaram da maneira que afirmaram? É uma coisa extraordinária, porque se lerem os primeiros credos, credo de Niceia, credo de Constantinopla, irão ver que os credos são relativamente simples e curtos. Mas se os estudarem, verificarão que todas as afirmações foram pensadas. E foram pensadas com o intuito de afirmar o que as Escrituras afirmam e negar tudo o que as Escrituras não afirmam. Para que depois peguemos nesse contexto histórico, peguemos naquilo que nós vimos, daquilo que a Bíblia afirma, e fomos passagem a passagem, para vermos como é que isso foi aplicado do ponto de vista histórico e reafirmado, para depois chegarmos ao nosso contexto presente e dizermos assim, e agora nós? Onde é que nós podemos ter uma compreensão diferente, que é aquela das Escrituras, e em que é que isso pode afetar profundamente o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com este Jesus? Porque o nosso objetivo é conhecê-lo melhor para nos podermos relacionar melhor com Ele. Para o conhecermos melhor. Finito. Não, vamos... 45. O Tiago é escrupuloso, muito escrupuloso. Então vamos dar uma oportunidade. Sim, vou dar apenas preferência. Já 3 pessoas fizeram perguntas, portanto, se novas puderem continuar, tanto melhor. Tito, força. Bem, a primeira coisa eu respondo por analogia, porque reparem uma coisa, entendam isto, que é, muitas vezes nós trazemos perguntas, porque, como muitas vezes ainda não pensámos aprofundadamente nelas, esquecemos que nós fazemos exatamente as mesmas coisas com outras doutrinas bíblicas. E essa é uma questão extremamente importante, que é, eu podia fazer o mesmo tipo de pergunta em relação à Trindade.
Como é que afirmamos que Deus é só um e que são 3 pessoas? Parece que ao afirmares que são 3 pessoas, são 3 deuses. Percebem que é o mesmo tipo de analogia? E qual foi a resposta da Igreja até hoje? Que é, Deus é Deus. Deus está numa dimensão que nem sequer é a nossa. E no momento em que afirmamos isso, é o momento em que nós afirmamos tudo o que a Bíblia afirma e não entramos em especulações. E acreditamos pela fé. A Trindade não existe hipótese alguma de nós recebermos essa verdade e de nos relacionarmos com Deus que não seja pela fé. E é a mesma coisa em relação à pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é única, porque não existe nenhum outro ser que seja afirmado pelas Escrituras como sendo homem e como sendo Deus. A única coisa que a Igreja afirmou, e vamos ver amanhã, por questões das heresias, foi de afirmar que Jesus teve 2 naturezas distintas. Porque no momento em que elas estivessem fundidas, muitas das afirmações que nós acabamos de ler não fazem sentido. A nossa fé caía imediatamente. E, portanto, eu não tenho uma resposta cabal. Nem me sinto na necessidade de dar uma resposta cabal. É simplesmente dizer, pois, eu não sei. Eu não sei porque eu sou homem. E porque eu tenho limitações e porque a minha cabeça não chega lá. E da mesma maneira, a segunda pergunta foi sobre... Pois, eu não sei. A Bíblia não nos revela. A Bíblia não nos revela quando é que isso foi revelado ou de que maneira é que foi revelado. Por isso é que nós precisamos de afirmar, com muito cuidado de não entrarmos em certas especulações. Aquilo que nós sabemos, e tu fazes essa afirmação por dedução, aquilo que nós sabemos é que Jesus era bebé. Aquilo que nós sabemos, porque diz a Escritura, é que Jesus cresceu. Cresceu no seu corpo, que significa que não sabia andar quando ele... Que cresceu em sabedoria. Imaginem isto. Na sua natureza humana, Jesus era mais sábio aos 30 anos do que era aos 10 anos. Significa que ele cresceu. Cresceu, inclusivamente, diz o texto, em força no Espírito. Que se fortalecia no Espírito. Que ganhava força cada vez mais. E que, portanto, até podemos dizer, embora já entremos aqui, que o tempo em que Jesus começou o seu ministério foi o tempo ideal da sua maturação. Porquê que Jesus não foi sacrificado quando tinha 2 anos? Eu não sei todas as respostas a essas coisas. Sei é que a Bíblia afirma que Jesus cresceu. E que Jesus cresceu em sabedoria e até cresceu em graça. Perante Deus e perante os homens. E, portanto, quando é que essas coisas aconteceram? Não sei. Como é que elas mesmo aconteceram? Não sei. Mas vamos pensar, por exemplo, nisto. Jesus nunca pecou. O que é que o pecado, por exemplo, faz à nossa mente? O pecado tolda a nossa mente. O pecado cega a nossa mente. O pecado retira-nos a habilidade que nós teríamos se não tivéssemos pecado. E isso nós podemos afirmar. É que Jesus, tendo uma capacidade enquanto ser humano, tinha uma capacidade que nós nunca conseguiremos entender. Temos essa situação quando Jesus vai ao templo e está a discutir com os mestres e eles estão maravilhados com a doutrina daquele rapaz. Eu não tenho a certeza do que eu vou afirmar e não quero entrar em especulações. Mas julgo que uma das explicações é que Jesus, na sua condição humana, porque não tinha pecado, era capaz de compreender as Escrituras de uma forma como nós nunca conseguiremos ser capazes. E isto faz sentido? Que é que Jesus, embora sendo humano, não estava toldado, não tinha o pecado como uma pedra de tropeço. E essa é uma das coisas que nós temos que afirmar, por exemplo, quando nos perguntam porque é que a Igreja está tão dividida. Porque a Igreja é composta por pessoas que pecam. E por muito maior esforço que façam, nunca terão
uma compreensão perfeita de toda a Escritura. E é por isso que existem opiniões diferentes. Agora, Jesus tinha uma clareza que nós não tínhamos. Tinha uma capacidade de compreender as Escrituras que nós não tínhamos. E, portanto, isso pode até ajudar-nos a compreender muitas das coisas que Jesus fez. Mas temos é de entendê-lo enquanto ser humano, de que o fez na sua condição humana. Que é para quando passarmos para a aplicação prática, por exemplo, coisas simples, podemos ir a Jesus quando nós sofremos? Ele pode realmente compreender exatamente o que nós sofremos. É que se as duas naturezas são fundidas, a natureza divina não passa pelo sofrimento da mesma maneira. Não existe sofrimento. Porque Deus é perfeito, a sua natureza divina é perfeita. E não tem necessidades, não tem variação. Sandra e depois o Filipe e ainda a Cristina. E depois terminamos. Força, Sandra. Essa é uma pergunta extremamente interessante e muito importante. Aliás, uma das perguntas que me fizeram recentemente foi exatamente, por exemplo, temos várias indicações no texto bíblico em que Jesus claramente mostrou um conhecimento sobrenatural das coisas. E milagres que fez. Por exemplo, quando Jesus, como lemos o texto, depois de uma caminhada, ficou cansado, sentou-se junto à fonte. Com quem é que ele se encontrou? Encontrou-se com a mulher samaritana. E diz-nos o texto que Jesus falou coisas da vida dela. Qual foi a conclusão daquela mulher? Imediata. Vejo que é profeta. Pergunta, os profetas fizeram milagres? Existiu um profeta que convocou 400 profetas de Baal e fez coisas completamente assombrosas. Houve profetas que ressuscitaram pessoas. Houve profetas que disseram coisas que mais ninguém sabia. Conclusão, parece-me simples. Jesus sabia, tal como um ser humano sabe. Por revelação. Jesus era cheio do Espírito Santo. E a Jesus foram-lhe reveladas coisas. Julgo que é uma conclusão simples e é uma dedução clara das Escrituras. Que é, aquela mulher samaritana, imediatamente, a mulher samaritana não concluiu imediatamente que Jesus era Deus. Viu o que Jesus disse e diz, vejo claramente que és profeta. Quando Jesus fazia milagres, Jesus era profeta. Porque Jesus fez esses milagres na força do Espírito Santo. Será que Jesus orou para a multiplicação dos pães e dos peixes? Só para ver? Não. Ele abençoou. Ele abençoou ao Pai. E aquele milagre aconteceu. Sabes quantos livros foram escritos à pala disso? Mas é exatamente, eu tenho algum cuidado em entrar nessa matéria, porque eu de facto não sei. É algo que, em boa medida para nós, nos é um mistério. Mas, mais uma vez, se formos pegar em alguns dos princípios e afirmações que fizemos, Jesus, na sua natureza humana, foi abandonado para que pudesse, ao representar-nos, receber todo o nosso pecado. E nesse sentido houve de facto um abandono, não da natureza divina de Jesus, mas da sua natureza humana, onde ele recebeu todo o nosso pecado, todo o castigo que nos era devido. Agora, daí também surgem muitas perguntas. Como é que então o relacionamento entre a natureza humana e a natureza divina de Jesus se relacionaram durante esse tempo? Ok? Mas eu aí só posso dizer,
foi o compromisso que eu assumi no início. Não vou especular, só vou afirmar o que a Bíblia afirma. E isso é extremamente importante. Porquê que é importante? Primeiro, porque a mente humana é muito curiosa. E não é curiosa necessariamente pelas razões mais santas. Ok? Muito cuidado com isto, que é, a mente humana é muito curiosa, não necessariamente pelas razões mais santas. E temos que dar o passo de dizer, eu confio em Deus. Eu confio que aquilo que Deus está a dizer é verdade. Porquê? O que é que foi o pecado original, senão uma desconfiança sobre o que Deus estava a dizer? Certo? Deus disse, vocês não comereis daquela árvore, porque no dia em que comerem, morrerão. Ou certamente morrerão. Qual foi a avaliação que Eva fez? Sendo tentada, olhou para o fruto, viu que era bom, viu que era desejável, bom para ser comido. O que é que está a acontecer aqui? O que Deus disse não é mais verdade na mente de Eva, porque ela olhou para o fruto e tirou uma conclusão diferente. E é o mesmo que tem que acontecer connosco. Nós recebemos as verdades divinas, a verdade revelada, afirmamos sem quaisquer reservas e dizemos, o que eu não compreendo, aceito pela fé. Não, Jesus não pode compreender na sua divindade porque ele não experimentou isso. E essa é uma coisa que nós não temos problemas em afirmar. O que o texto bíblico afirma é que ele foi como nós em tudo o que significa ser humano. E uma das coisas que nós vimos é que uma das coisas na qual ele não é como nós é que é sem pecado. Mas o facto de não ser pecado, de nunca ter pecado e de não ter uma natureza humana pecaminosa, não faz dele menos ser humano. Essa é a afirmação principal, é que Jesus foi um ser humano como nós. Ok? Depois, a outra parte é que é extremamente importante, porque o que o texto aos Hebreus nos vem dizer é que é essa sua condição humana que não só redime a nossa condição, como te dá esperança no teu pecado. Porque se Jesus não foi humano, ele não te pode ajudar nessa tua fraqueza. Se Jesus não foi humano, Jesus não te pode dar o poder para ultrapassares essas mesmas fraquezas e esse mesmo pecado. Ou seja, foi exatamente porque Jesus esteve na condição humana que, embora nunca tenha pecado, te pode dar a possibilidade não só de seres confortada, não só de seres lembrada que esse teu pecado foi pago na cruz e de receberes liberdade por isso, coisa que não seria possível sem o sacrifício de Jesus, como ao mesmo tempo ele pode-te ajudar a ultrapassar essas mesmas fraquezas. Não de forma completa, mas não nos esqueçamos que o plano de Deus é um plano eterno. Ele não se esgota aqui. Ou seja, de que foi porque Jesus foi completamente ser humano que a tua esperança hoje é a esperança de que no meio desse teu sofrimento e no meio dessas tuas lutas, o teu corpo vai ser ressuscitado e tu vais ser perfeita. E isso faz toda a diferença. Mas só faz diferença se Jesus foi mesmo ser humano. É isso que o texto bíblico quer afirmar. Vamos orar ainda? Senhor, nós reconhecemos que nesta noite ouvimos da Tua Palavra e pensamos em coisas que talvez por preguiça e por desinteresse muitas vezes não pensamos e que não nos ajudam a confiar mais em Ti.
sobretudo nas alturas em que mais precisamos, Senhor. E nesta hora agradecemos por aquilo que Tu, através do Tiago, nos disseste, nos lembraste, porque conseguimos saber que Jesus pagou um preço alto para que nos pudesse salvar. E conseguimos ser animados nas alturas mais difíceis, a lembrar que esse preço alto nos traz liberdade, porque o prejuízo foi mesmo pago. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus amoroso. Obrigado pelo Teu Filho. Obrigado pelo Teu Espírito que nos assiste. Dá-nos, Senhor, esta convicção para respondermos a ela com arrependimento, dado pelo Teu Espírito e alegria. Obrigado porque Tu fazes nós, Teus filhos, por adoção, Senhor. Agradecemos-Te em nome de Jesus. Amém. Amém. Se quiserem, podem usar algum tempo ainda